Bom dia, pessoal do oitavo ano. Espero que vocês estejam bem. Então, hoje nós vamos dar continuidade aos conteúdos, lembrando que nós finalizamos os primeiros 3 grupos. Então, nós vamos iniciar agora o grupo 4, que seria os módulos 61, 62 e 63, com o conteúdo vozes verbais. Esse assunto nós já havíamos iniciado um pouquinho no grupo 3, nós vimos um pouquinho dele, então nós vamos dar continuidade. Então, usaremos a denominação agente no lugar da denominação sujeito. Então, no lugar do sujeito, nós falaremos também agente, e para o elemento responsável pela ação. No lugar de objeto, que seria o complemento, nós usaremos o termo paciente. Então, vamos colocar aqui um exemplo para que fique mais claro de vocês entenderem. Então, só para relembrar, nós temos 3 tipos de vozes: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Então, o que é a voz ativa? Quando o sujeito ele é agente, quando ele age, quando ele realiza uma ação. Então, no exemplo, João pesquisou os costumes indígenas. Quem pesquisou os costumes indígenas? João. Então, eu tenho o meu sujeito chamado de João. Próximo passo é ver se ele é o agente, se ele realizou a ação ou se ele recebeu a ação, se outra pessoa ou outro objeto fez por ele. Então, no caso aqui, João é o agente, ó, João que pesquisou, João que realizou a ação. Então, se ele é um sujeito agente, então eu tenho uma voz ativa, ó, João pesquisou os costumes indígenas. Então, caso nessa ordem, o agente ele é colocado primeiro e o paciente por último. Dizemos que se trata de voz ativa. Por que voz ativa? Porque eu tenho um sujeito agente, aquele que realiza a ação. Então, na voz ativa, dá-se destaque àquele que pratica a ação. Quem que aqui é mais destacado? João, porque ele realizou a ação. Então, quando o sujeito ele é agente, o que significa ele ser agente? Ele pratica a ação expressa pelo verbo. Então, agente, ele que age, ele que faz. Então, toda vez que o meu sujeito ele é agente, eu tenho então a primeira voz, que é chamada de voz ativa. Há, porém, outro meio de ordenar esta frase, colocando primeiramente, então, o paciente e depois o agente, como nós vamos ver aí no exemplo. Então, se eu fazer a troca, ó, os costumes indígenas foram pesquisados por João. O que foi pesquisado por João? Os costumes indígenas. Agora eu tenho o meu sujeito que está recebendo a ação. Ele não está praticando a ação, ele está recebendo. Quando ele recebe a ação, ele é chamado de sujeito paciente. Então, se ele é sujeito paciente, eu tenho uma voz passiva, ou seja, ele recebeu a ação. Mas se ele não fez a ação, se ele não realizou a ação, como que é chamado quem realiza essa ação? É chamado de agente da passiva. Então, na voz passiva, o sujeito é paciente, ele recebe a ação, mas eu tenho um agente da passiva, que é aquele que age, aquele que faz na voz passiva, que no caso aqui foi João. Então, nesta nova ordem, o paciente é priorizado. Então, ele é colocado, ele vem aí em primeiro lugar. Então, se dizemos que se trata de uma voz passiva. Então, a voz passiva é quando o sujeito é paciente. Ele não realiza a ação, ele recebe a ação. Quem que praticou a ação, então? O agente da passiva, que no caso aqui foi João. Há, porém, outro meio de ordenar esta frase, colocando primeiramente o paciente e depois o agente, como nós vamos ver no exemplo. Então, aqui, ó, os costumes indígenas foram pesquisados por João. Quem foi pesquisado por João? Os costumes indígenas. No caso aqui, o meu sujeito agora, ele não está praticando a ação, ele está recebendo a ação. Então, quando ele recebe a ação, ele é chamado de sujeito paciente. Quem que vai praticar a ação? Vai ser chamado de agente da passiva. Então, na voz passiva, se o sujeito é paciente, ele não realiza a ação, ou seja, ele recebe a ação, mas eu tenho
um agente da passiva, é aquele que faz, é aquele que age na voz passiva. Então, o sujeito é paciente porque ele recebeu a ação. Toda vez que eu tenho um sujeito paciente que recebe a ação, eu tenho uma voz passiva. Mas nós não podemos esquecer que na voz passiva, tendo o sujeito paciente, eu tenho o agente da passiva. Ele vai vir normalmente no final, ele será introduzido por uma preposição. No caso aqui, a preposição que foi utilizada por. Então, o agente da passiva na voz passiva é aquele que age, é aquele que pratica. Então, o sujeito paciente é aquele que recebe a ação expressa pelo verbo. Então, ele não vai praticar a ação, ele vai receber. Ele é um sujeito paciente. Então, ele é chamado, então, de voz passiva. Toda vez que eu tenho um sujeito paciente que recebe a ação, ou seja, que tem um agente da passiva que pratica essa ação, então eu tenho uma voz que é chamada de voz passiva. O sujeito ainda ele pode ser ao mesmo tempo, ele pode ser agente paciente. Então, quando ele agir, ou seja, ele fazer a ação e ele mesmo receber essa ação, ele é chamado então de voz reflexiva. Então, olha aqui, Pedro cortou-se com um caco de vidro. Então, Pedro pratica a ação e ele mesmo recebe essa ação de ser cortado. Então, eu tenho um sujeito que ao mesmo tempo age e ao mesmo tempo recebe, ao mesmo tempo ele é paciente dessa ação. Então, Pedro, o sujeito, ele pratica e recebe a ação pelo verbo aí cortar-se. Então, toda vez que o sujeito ele age e ele recebe ao mesmo tempo, ele é chamado então de voz reflexiva. Então, lembrando que nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Então, o sujeito agente paciente é aquele que pratica e recebe a ação expressa pelo verbo aí. Então, toda vez que ele for agente e paciente ao mesmo tempo, eu estou falando de uma voz chamada reflexiva. Então, de acordo com esse mapa conceitual, vocês podem perceber então aí as 3 vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Só que a voz passiva, ela é classificada em 2, analítica e sintética. É o que nós vamos estudar nos próximos slides. Então, as 3 vozes: ativa, passiva e reflexiva. Ativa, quando o sujeito é agente, ele age, ele realiza a ação. Passiva, paciente, ele recebe a ação, ou seja, eu tenho um outro agente que não será o sujeito que vai praticar a ação. E a voz reflexiva, agente e paciente ao mesmo tempo. Então, dentro da voz passiva, eu tenho a analítica e a sintética. Então, começando pela analítica, nós vamos ter um sujeito, claro, paciente, um verbo auxiliar, que geralmente será o verbo ser ou o verbo estar, mais um verbo principal, que estará no particípio, na forma nominal, particípio. Aí nós teremos também a preposição e o agente da passiva. Então, neste exemplo, as casas foram alugadas pela imobiliária. Quem foi alugada pela imobiliária? As casas. Então, as casas, chamada aí de sujeito paciente. Por quê? Porque ela recebeu a ação, não foi as casas que praticou. Ela recebeu a ação de quem? Da imobiliária. A imobiliária, então, que foi o agente da voz passiva. E no caso aqui, eu tenho a forma verbal. Foram, é o verbo auxiliar, mais, então, o verbo alugadas aí que está na forma nominal, particípio, ó, terminado em das. Geralmente é do ou da. Então, toda vez que eu tiver essa construção, que for um sujeito paciente, o verbo auxiliar, que geralmente será o ser ou estar, mais um verbo no particípio, e tiver a preposição junto com o agente da passiva, eu estou falando então da voz passiva analítica. Só para relembrar o que é a forma nominal particípio, nós temos o infinitivo, o particípio e o gerúndio. O que vai importar para a gente agora é o particípio. Então, essa forma nominal do verbo, que pode desempenhar na frase a função de substantivo ou adjetivo. Então, por exemplo, o verbo pesquisar, no particípio ficará pesquisado. Particípio, analisar, analisado. O verbo estudar, estudado. E falar, falado. Então, eles terão geralmente essas terminações no particípio regular. E para finalizar
a voz passiva, nós vimos a analítica, agora nós vamos ver a sintética. Na voz passiva sintética, que o sujeito, claro, ele é paciente, nós vamos ter então um verbo transitivo, que é aquele verbo que precisa de complemento, ou seja, eu preciso colocar mais palavras depois dele para que tenha o sentido exato, o sentido completo. Então, nós vamos ter um verbo transitivo principal conjugado, concordando com o sujeito paciente, terceira pessoa do singular ou do plural, e o pronome se, que é chamado de apassivador. Então, exemplo, pesquisaram-se os costumes indígenas. Então, o que eu tenho aqui? O verbo pesquisar, que é um verbo transitivo. Por que ele é um verbo transitivo? Porque quem pesquisa, pesquisa algo. Então, eu não posso parar no verbo. O que é pesquisado aqui? Os costumes indígenas. Então, e também não posso esquecer de colocar o pronome apassivador se. Então, aqui eu tenho uma construção de voz passiva sintética. Para finalizar, então, o conteúdo, eu gostaria que vocês fizessem a tarefa, então, os módulos 61, 62, 63, das páginas 31, 32 e 33, os exercícios 1, 2, 5, 6, 9 e 10. Gostaria que vocês enviassem, então, por e-mail, e não esqueçam de colocar o cabeçalho, que seria o nome, a série, a data desta matéria e a matéria, tá? Então, não esqueçam de colocar esse cabeçalho. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição.